Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Jornal da Rede Alesp. E o Brasil começa a semana com uma triste constatação. A maior média de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. 1.150 óbitos registrados nos últimos 7 dias. Já são 9.833.000 casos da doença e 239.000 mortes, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa, com base em dados da Secretaria Estadual de Saúde. 25 dias seguidos em que a média móvel de mortes ultrapassa a marca de 1.000. Esse levantamento foi feito até às 8 horas da noite deste domingo. Nas últimas 24 horas, foram 647 mortes pela Covid-19. Quase 45 mil brasileiros contraíram o novo coronavírus na última semana. E o estado de São Paulo atingiu a maior média de mortes por Covid-19 desde agosto. Foram 238 óbitos na sexta-feira, óbitos na sexta semana epidemiológica do ano. Minas Gerais e Goiás lideram a lista de 12 estados com alta nas mortes por Covid-19. São Paulo mantém a estabilidade. Amazonas, Amapá e Paraná registram queda no número de óbitos. Enquanto isso, na luta contra a Covid-19, 5 milhões de brasileiros já receberam a vacina, pouco mais de 2% da população nacional. São Paulo já imunizou 1.450.000 pessoas, o equivalente a 3% da população do estado. Jornal da Rede Alesp. E a gente vai voltar agora, Jeremias, com o nosso apresentador e repórter Fábio de Lima, que traz para a gente mais informações. Fábio, está nos escutando? Olá, Lilian. Olá, Jeremias. Estou escutando vocês bem, sim. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando com vocês e com os nossos espectadores da Rede Alesp. Com certeza, Fábio. Hoje você não está aqui, né? Hoje você está aí trazendo informações aí para o telespectador e para a gente. Hoje o Fábio está mais à paisana com sua camisa quadriculada, né? Porque hoje está em casa, não está aqui na bancada. O que você manda para a gente, Fábio? Então, Lilian e Jeremias, eu tenho aqui os números preliminares de autuações da Vigilância Sanitária aqui na capital paulista nesse fim de semana de carnaval, né? O que acontece? Já foram multados, autuados 11 estabelecimentos comerciais, isso só na sexta e no sábado. São dados preliminares, né? A Vigilância Sanitária, ela fechou 11 estabelecimentos comerciais e ela aplicou multas em 22 estabelecimentos comerciais que não seguiram as normas do Plano São Paulo, né? Então, foi um trabalho intenso na sexta e no sábado, mais de 1.000 profissionais da Vigilância Sanitária espalhados aí pela capital paulista fizeram cerca de mais de 60 inspeções e 11 estabelecimentos comerciais chegaram a ser fechados. É bom explicar que foram que tipo de estabelecimentos, né? Bares, né? Festas, baladas, né? Então, lugares onde tem aglomeração de pessoas. Foi nesses lugares que a Vigilância Sanitária esteve presente, né, para coibir isso, para fechar os estabelecimentos que não respeitassem as leis. É bom dizer que esses estabelecimentos, eles podem receber multas de até R$290 mil, ou seja, são multas muito altas. Nós não estamos falando de R$290, nós estamos falando de multas de até R$290 mil. Então eu pergunto, será que vale o risco desses estabelecimentos comerciais, já no momento de crise, né? Eles falam que precisa abrir porque está em crise econômica. Mas imagine tomar uma multa dessa de R$290 mil. Já quem não usar máscaras dentro desses estabelecimentos, podem também haver multas de mais de R$5 mil pelo não uso de máscara. Então, esses são números preliminares. Os números finais serão divulgados na quarta-feira, tá bem?
Agora, como eu vim aqui mais cedo, falei notícias aí meio chatinhas, agora falei notícias também que não são muito boas, eu vou falar uma notícia boa agora, né? Já tem uma definição de data para o fim das obras do novo complexo do Instituto Butantan. É dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro, o Butantan, a nova fábrica do Instituto Butantan, deve estar terminada, prontinha para se produzir vacinas em maior quantidade. Essa nova fábrica ela está custando 180 milhões de reais, só que esse dinheiro não é dinheiro público, não é dinheiro nosso, é dinheiro de um complexo de empresas privadas. Estima-se que já são mais de 35 empresas privadas que fizeram doações e praticamente todo o valor de 180 milhões já está arrecadado. Ou seja, não tem por que essa fábrica não estar pronta em setembro, já que há o dinheiro e há o interesse, obviamente, de todos para que essa fábrica seja terminada o quanto antes. Essa fábrica terá uma capacidade de produzir 100 milhões de doses de vacina por ano. 100 milhões. E nós não estamos falando só de vacina de Covid-19, mas de vários tipos de vacina. Ou seja, é uma modernidade aqui em São Paulo. O Instituto Butantan já é uma referência no Brasil e fora na produção de vacina, mas essa fábrica vai ser uma fábrica totalmente moderna, tecnológica, que vai aumentar ainda mais a condição do Butantan de produzir vacinas e ajudar dessa forma a população. Essa fábrica vai ter 10 mil metros quadrados, tá? Lembrando que a atual fábrica não chega a 2 mil metros quadrados, então essa fábrica nova terá 5 vezes o tamanho da fábrica existente. E uma coisa que eu quero destacar, Lilian e Jeremias, é que às vezes as pessoas falam, nossa, mas vai ser só dia 30 de setembro, como vai demorar? A gente não deve pensar assim, porque nesse momento a gente está vacinando pessoas de uma faixa etária muito alta, ali acima de 90 anos, acima de 80 anos, e essa parcela da população brasileira, tão idosa assim, é uma parcela muito pequena. A partir do momento que a gente chegar na vacinação de pessoas abaixo de 60 anos, vamos pensar ali grupos de 50 a 60 anos, de 40 a 50 anos, de 30 a 40 anos, de 20 a 30 anos, é um contingente populacional muito grande. Lembrando que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e nós precisamos de 2 doses de vacina para cada pessoa. Então, muito provavelmente, essa vacinação ela vai se estender durante todo o ano de 2021 e talvez até chegue ao princípio de 2022. Então, é importantíssima essa informação que dia 30 de setembro deve estar pronta a nova fábrica do Instituto Butantan e ela terá capacidade de produzir 100 milhões de doses de vacina por ano. Lilian e Jeremias, é só. Boa notícia, viu, Fábio? Eu estava fazendo as contas aqui, 100 milhões por ano, daí mais de 10 milhões por mês, levando em conta que até o momento a gente tem cerca de pouco mais de 1 milhão de vacinados, então aí vai ser com certeza um incremento muito grande e muito importante para o estado de São Paulo. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado vocês. Até mais, Fábio. Não é só para o estado de São Paulo, né? A nível nacional. É verdade, é verdade. A nível nacional. Vamos de entrevista agora, Jeremias. Nós vamos sim. falar sobre o tão comentado ensino híbrido. Você já sabe o que é ensino híbrido? Pois é, ensino híbrido é a metodologia que combina aprendizado online com o offline, ou seja, mescla os momentos em que o aluno estuda sozinho de maneira virtual com outros em que a aprendizagem ocorre de forma presencial e aí você pode valorizar a interação entre pares e entre alunos e professor. É interessante essa questão, Lilian, do ensino híbrido, porque eu inclusive conversava com os secretários de educação sobre o seguinte: o próprio material pedagógico aos poucos vai ter que ser adaptado, porque a gente teve no ano passado tudo online e agora a gente volta. Mas e aí, o aluno começa com uma apostila lá
o texto escrito, mas em casa pode ser que ele vai ter uma conexão online. Então, esse material didático, aos poucos, vai ter que ser aprimorado. Vamos então à nossa entrevista, acho que nosso entrevistado já está aí. E sobre esse assunto, o ensino híbrido, nós vamos conversar agora com Marcelo Jerônimo. Ele é assessor técnico da Escola de Formação dos Profissionais da Educação, a EFAP. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, muito bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Bom dia, Lili e Jeremias. Ô Marcelo, você poderia começando falando para a gente qual que é o trabalho, qual o trabalho realizado pela EFAP? Sim. A EFAP, a Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, ela tem como objetivo, a capacitação, a formação, o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos na educação, tanto da rede estadual, quanto também em parceria com as redes municipais. O que deu para entender é que vocês estão oferecendo cursos para os profissionais, no caso os professores, para essa nova realidade agora de mercado que é o ensino híbrido. Tá certo que ele veio num momento aí de isolamento social, de pandemia, e ele veio para ficar, não é? Sim, o ensino híbrido, o conceito do hibridismo na educação, ele já existe há algum tempo, né? Ele acaba sendo entendido como a possibilidade de você mesclar diferentes possibilidades numa perspectiva de trabalhar a aprendizagem do estudante. Com a pandemia, entre essas diferentes possibilidades, ficou-se mais evidente a necessidade de você trabalhar, ora presencialmente com esse estudante, e ora de forma remota, né? Nós tivemos, como vocês bem destacaram, em 2020, uma necessidade bem assintosa devido à pandemia de trabalharmos à distância. E agora, com o retorno ao presencial, a gente começa a mesclar esse conceito, né, de você ter momentos presenciais com momentos à distância. Isso não é trivial. Isso o professor precisa se preparar, o professor precisa entender as metodologias e entender as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje para que ele possa fazer e acompanhar o desenvolvimento escolar dos estudantes, né, envolvê-los nesse processo de forma a mais qualificada possível. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, porque a escola, os números no estado de São Paulo da educação são muito grandes. Você tem mais ou menos quantos professores vocês capacitam aí por mês, ou por dia, ou por ano? E se isso está se dando tudo de forma online agora? Sim, esse desafio, né, foi posto para a EFAP também. Nós também estamos... ela é uma escola só que destinada à formação de professores, né, formação continuada de professores e profissionais do ensino. Devido à pandemia, nós também tivemos que nos readequar. Hoje as formações estão acontecendo de forma remota. Só para vocês terem uma ideia, nesse curso de formação de professores para o ensino híbrido, nós começamos esse curso no final de 2020, nós já tivemos mais de 102 mil inscritos, 70 mil professores já foram aprovados nessa formação e nós ainda continuamos realizando essa formação. Nós fechamos agora, ontem, inclusive, um novo processo de inscrição para essa formação e pretendemos, ao longo de 2021, irmos abrindo diferentes formações temáticas ligadas ao ensino híbrido. Ô Marcelo, e curiosidade, como é que é ministrado esse curso e qual que é a carga pedagógica que o professor está recebendo? Maravilha. Esse curso, ele é ministrado através de uma plataforma no ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos de AVA EFAP. Então, o professor, ele entra no site da EFAP, dos profissionais da educação também, das redes municipais. Aqui até aproveito já para divulgar o nosso endereço, é escoladeformação.sp.gov.br. O professor, ele entra lá e lá tem todas as informações. Ele faz a inscrição e, a partir daí, ele tem acesso ao nosso ambiente virtual e tem um curso. O curso, ele dura aproximadamente 30 dias e tem uma carga horária de 30 horas de formação. Então, qualquer professor de qualquer disciplina no estado de São Paulo ligado, não sei se pode ser do município, tem que ser do estado, ele pode entrar ali na escola de formação.sp.gov.br, verificar se tem capacitações, cursos abertos e se inscrever, é isso? Exatamente. Todos os professores da rede estadual, eles podem participar dessa formação e as redes municipais parceiras também, o professor pode entrar lá e se inscrever. Então, eu recomendo que todo professor da rede pública
acesse com frequência lá o site da EFAP, que ele vai ter informações a respeito dessas e outras formações ligadas ao cotidiano escolar. Quais formações vocês têm fornecido de forma geral? Desculpa, Jeremias, eu não entendi. Que tipo de formação? Porque eu estou vendo aqui, por exemplo, competências digitais, né? Para o professor que nos acompanha, tem alguma... A formação é uma só? É um pacote? Ou tem denominações? Bom, para o ano de 2021, a EFAP ela está passando por uma mudança conceitual na oferta dos cursos, trabalhando muito na perspectiva que a gente chama de desenvolvimento profissional. A EFAP tinha até então uma centena de cursos, só que os cursos eles eram com a carga horária muito pequena e eram formações pontuais. A ideia do desenvolvimento profissional é nós oferecermos para os professores trilhas formativas com a carga horária coerente com a formação que esse professor, de forma protagonista, ele escolha fazer para o desenvolvimento da sua formação. E nem sempre serão formações via AVA, por exemplo. Serão com diversas metodologias associadas. Então, essa é uma mudança que nós estamos trazendo para 2021. Hoje, ainda nós temos aí no repertório com base no que nós havíamos planejado em 2020, e os cursos normalmente estão ligados à prática pedagógica do professor, ao uso de tecnologia, que hoje é uma demanda muito forte para a educação no contexto educacional, o próprio ensino híbrido, e também nós temos formações para os profissionais de apoio, né? Por exemplo, GOIs, que são profissionais que apoiam ali o dia a dia da escola, que não estão necessariamente em sala de aula, mas são profissionais do corpo administrativo. Ô Marcelo, como é que vocês estão vendo esse desafio? Porque agora, com o retorno das aulas, o que acontece? Nos municípios, o estado já é mais homogêneo, né? Mas você pode escolher, assim, na cidade, olha, volta, essa semana estuda 30%, na outra semana estuda 30%, e outras cidades resolveram, não, um dia vem por dia. Então, assim, hoje vem 30%, depois você não vem, depois vem mais 2 dias, enfim. Para o professor fica complicado porque assim, ele tem que planejar uma aula presencial para 30% e planejar a aula online para o restante, depois inverter isso. Então, como é que vocês têm alguma formação nesse sentido do ensino híbrido, né? Para ir acertando, porque não é fácil, né? Não é fácil. O que eu coloquei, o conceito de ensino híbrido, trabalhando nessa perspectiva de você trabalhar aulas presenciais e aulas remotas, isso não é trivial. De fato, é complexo esse planejamento. O professor ele precisa primeiro entender que para esse momento especial da pandemia, nós temos que trabalhar um currículo de forma que nós consigamos que aquelas habilidades essenciais o aluno possa desenvolver, ter essa base para o seu desenvolvimento formativo. A partir daí, ele precisa associar o que ele vai fazer presencialmente, né, com um grupo de alunos, como você bem destacou, e isso precisa estar associado à formação que está sendo ministrada de forma remota, ou a formação que ele mesmo ministra, através do computador, do celular, ou aquela formação que a secretaria oferece para os seus alunos. Então, esse planejamento, ele precisa entender como que ele organiza esse planejamento e também entender como que se faz a condução pedagógica para isso estar associado. Não é simples, até mesmo porque a gente não existe, como você bem destacou, um único modelo no Estado. Nós temos vários modelos desse hibridismo. Quando eu estou chamando de modelos, o tempo de permanência desse aluno na escola, o tempo desse aluno assistindo conteúdo à distância, as possibilidades de acesso, que você tem alunos que têm um ambiente mais favorável para o estudo remoto, outros não têm esse ambiente com todas as possibilidades necessárias para que ele faça. Então, tudo isso a gente precisa levar para o professor enquanto desafio, né, que o momento atual impõe, e dar a ele possibilidades e soluções. É isso que o curso faz, mostrar para o professor todos esses desafios e sugerir a ele estratégias para que ele possa ter maior êxito e minimizar os impactos dessa pandemia na educação. Ô Marcelo, você acha que um pós-pandemia, esse ensino híbrido, ele veio para ficar, independente da faixa etária das crianças ou não? Ou isso é um momento que vai passar
continuará existindo o ensino híbrido, mas a partir de uma determinada fase, porque eu sei que já tem projetos aqui em São Paulo que a partir do 5º ano, as crianças elas começam a já ter esse sistema híbrido. Você acha que funciona para todas as faixas etárias ou não? Bom, sua pergunta ela é muito boa. Bom, o ensino híbrido, como eu disse, ele é um conceito que ele já existe na educação e agora ele foi potencializado, digamos assim, foi acelerado esse processo. E eu acredito que ele vem para ficar, né? Porque basicamente, né, o que nós estamos colocando é toda essa possibilidade que hoje o desenvolvimento tecnológico e as inovações estão propondo à sociedade, a escola ela não está desconecta disso, ela pode se favorecer para o ensino e aprendizado. Então, é isso que o ensino híbrido ele traz, né? Então, essas novas possibilidades de formação do estudante. Então, isso vem para ficar. É claro que, no ambiente de pandemia, você tem toda uma dificuldade, primeiro no processo de implementação, porque você teve que fazer de forma muito rápida, você não teve um tempo mais adequado ou mais gradativo para fazer, você simplesmente teve que virar a chave. E é isso que a gente fez num determinado momento, e a gente agora continua dando suporte para o professor para dar sequência a isso e minimizar todos os impactos. Com relação às faixas etárias, bom, o ensino híbrido ele pode ser ajustado às diferentes faixas etárias. Eu tenho um caso pessoal na minha família, eu tenho um filho de 6 anos de idade que está na fase da alfabetização. E olha só, ele está tendo ensino híbrido, né? Então tem momentos que a professora está com ele no computador e tem momentos que ele está presencialmente na escola. É claro que tudo isso requer um novo rearranjo, tanto do ponto de vista familiar quanto escolar, mas isso, a meu ver, é uma metodologia que vem para ficar. Eu estou aqui, olha, com o contato do Matheus e eu acho que eu vou ligar para você. Ah, você é de Brasília, né? Não, desculpa, do Marcelo Jerônimo. Porque eu também tenho uma sobrinha com 6 anos, tentei ensinar ela o beabá ali, me perdi todo. Aí fui falar com uma pedagoga, ela falou, então, mas tem o material que eles recebem pelo tablet, né? Mas é difícil para a gente ensinar, né? Tem que ter pedagogia, por isso vocês profissionais dessa área. Eu queria a sua percepção, o que você passa de conteúdo, assim, qual é o cerne desse conteúdo para os professores? Porque o ideal seria, eu tenho um material impresso, e aí no material impresso aqui, ó, consulte o nosso sistema online e faça o exercício tal. Isso aí, a gente está longe dessa realidade. A ideia é ir passando para o professor que os alunos e os pais possam se valer de outras ferramentas, porque a gente tem hoje aí o Google Educator, a gente tem tanta possibilidade que os alunos também podem chegar em casa e se aproveitar desse leque de informações, né? Bacana, Jeremias, eu acho que aí nesse caso do ensino híbrido, eu saio um pouquinho na frente, né? Porque tanto eu quanto a minha esposa, nós somos professores. E a minha esposa, ela é pedagoga, então ela teve facilidade. Vou ligar para vocês para ver como é que faz, então. Ela teve talvez uma facilidade, nós tivemos essa facilidade. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, o curso e todo o suporte que nós temos dado aos professores, o primeiro ponto que você coloca é isso, né? Eu acho que isso é claro. Nós não temos ainda, nós não tínhamos no Brasil, digamos assim, as condições mais adequadas, não é só a situação de São Paulo, é o país, para essa virada de chave. Como eu disse, ela foi uma situação que ela surge diante de todo esse contexto de pandemia, então isso acelerou esse processo. Mas nós temos algumas ferramentas, digamos assim, importantes que estão nos ajudando. A primeira delas foi o fato do estado de São Paulo nós já termos um currículo referência, né? Ou seja, aquilo que se espera que o aluno aprenda, isso já é algo que é comum para todas as escolas. Tanto as escolas do fundamental, quanto agora as escolas do ensino médio, elas também já têm um currículo referência em comum, ou seja, a gente já sabe o que o aluno precisa aprender, né? Ali está o caminho, tem esse currículo. A partir desse currículo é que nós estamos estruturando uma série de orientações ao professor de como planejar. E nós fizemos mais no estado de São Paulo, sabendo que a pandemia ela trouxe toda essa situação adversa ali para o processo de ensino-aprendizagem. O estado de São Paulo ele preparou um currículo com as habilidades essenciais, dizendo o seguinte, olha, para esse estudante que ele está no 6º ano, no 5º, no 7º, no 8º, no 9º, é essencial que ele desenvolva essas e essas habilidades para que ele possa posteriormente desenvolver outras. Então, o processo ele está muito focado, olha, qual é a habilidade que o aluno precisa desenvolver, né? E isso é claro para o professor. Sei lá, digamos que um material
estruturados que a rede estadual disponibiliza, associado ao currículo da rede, ele mostra para o professor assim, olha, o aluno, sei lá, no 6º ano de língua portuguesa, ele precisa desenvolver determinada habilidade, identificar uma informação explícita no texto. A partir dessa informação, o professor ele vai trabalhar ali atividades, normalmente as atividades presenciais são atividades muito mão na massa, de rever esse desenvolvimento, como que ele está, e a atividade virtual, aquela atividade à distância, é um momento que ele vai trabalhar um pouco mais com conceitos, ele vai trabalhar com buscas, ele vai poder ver diferentes textos, no exemplo que eu estou dando aqui, para que ele perceba como ele está desenvolvendo essa atividade. Então, é essa mescla que o professor está sendo convidado a entender e desenvolver. Legal. A gente está conversando com o Marcelo Jerônimo, assessor técnico da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, a EFAP, que, se eu não me engano, fica em Pompeia, aqui na capital paulista, né, que forma muitos professores. Eu queria entender, durante a pandemia, Jerônimo, Marcelo, a gente tem ouvido falar muito no Centro de Mídias. Então, como é que é o papel de cada um? Do Centro de Mídias, da EFAP e dos programas especiais, enfim. Maravilha, uma boa pergunta também, Jeremias. Bom, o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, ele surgiu em meio a toda essa pandemia, né? Foi instituído pelo nosso secretário em março de 2020. Ele é a forma como nós estruturamos no período de pandemia para acessar o nosso aluno de maneira remota. Trata-se de quase que uma estação, né, de TV. Você tem lá no Centro de Mídia uma série de estúdios no qual a gente consegue gravar e transmitir de forma ao vivo para todos os nossos alunos aulas de forma remota, e é também através do Centro de Mídias que nós estamos utilizando para fazer nossas formações. As formações que são ao vivo, aquilo que a gente chama de síncrono, né? Eles acontecem via Centro de Mídias. Aquele momento assim, que eu estou falando, igual o que nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, eu estou falando com o público, no mesmo instante que eu falo aqui, o público está assimilando isso lá e pode até interagir com o professor, no caso que está no Centro de Mídias. E formações que não são ao vivo, ou seja, aquelas que vão lá para o AVO, no nosso portal, elas acontecem gravadas e depois o professor pode acessar. Mas o Centro de Mídias hoje é essa ferramenta que permite esse acesso remoto aos nossos professores e aos nossos estudantes. Muito legal. Você sabe que, inclusive, semana passada eu entrevistei a secretária de Educação de Registro e ela falou, uma notícia muito boa é que a gente fez uma parceria com o Centro de Mídias e a gente está treinando os nossos professores nessa questão do ensino online. Ela me falou, inclusive, da questão do ler e escrever. Eu não sei se esse projeto ainda existe, mas me parece que, pelo que ela citou, ainda existe, né? Então, assim, tudo de forma online é um aprendizado bem interessante. Então, reforça para a gente, quem quer participar, como é que faz e quem pode participar dessas capacitações aí da escola. Maravilha. Bom, então, esse curso de ensino híbrido ele é voltado para os professores, né? Os professores da rede pública, os professores da rede estadual, redes municipais parceiras, eles podem acessar o site da EFAP, escoladeformação.usp.gov.br. Lá ele vai ter todas as informações, os períodos de inscrição, enfim. Até uma novidade, viu? Essa semana deve abrir mais um período de inscrição. Nós encerramos ontem e essa semana deve abrir um novo período de inscrição. Então, todos vocês, professores que estão nos ouvindo agora, acessem lá o site da EFAP e fiquem atentos aí aos períodos de inscrição. É gratuito, você não paga nada para fazer esse curso. Marcelo Jerônimo, ele é assessor técnico da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. Muito obrigada aí pela entrevista e pelas informações passadas. Tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Isso é muito bom, né? Tá preparando os professores aí para uma nova realidade, principalmente no ensino público, onde a carência, a demanda é muito maior e a vulnerabilidade e o acesso a maior facilidade, desde tecnologia, é muito mais difícil, né, Jeremias? E é um aprendizado constante, os cursos são gratuitos, então entra lá, o professor diretamente pode entrar, os cursos são online, então vale a pena. É uma capacitação aí que a gente sabe que o professor não está fácil não, como eu coloquei aí, né? Preparar a aula presencial, preparar a aula online, agora com o retorno das aulas presenciais, é mais um desafio, né? Mas quanto mais se capacitar, vai ficando mais fácil.
Com certeza, uma nova realidade, um novo recomeço, ou seja, novas expectativas. Novos desafios. Novos desafios. Vamos a mais outras informações, né? Em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes na última sexta-feira, o governador João Dória destacou a importância da vacinação e da permanência dos cuidados sanitários, como o uso de máscara e distanciamento social. A enfermeira Mônica Calazans, que foi a primeira pessoa vacinada no Brasil no dia 17 de janeiro, tomou a segunda dose da Coronavac e reforçou a importância dos profissionais da saúde que estão na linha de frente. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez diante de vocês, sabendo que eu tenho uma representatividade muito grande, que começou tudo no dia 17 de janeiro. Quero deixar claro, antes de mais nada, a minha emoção em poder estar sendo imunizada pela segunda vez. Mas isso não me dá o direito de sair na rua sem máscara, sem o álcool gel, evitar aglomerações, o isolamento social. Eu vou continuar junto com todos os brasileiros usando máscara, até que todos nós estejam realmente todos imunizados, em solidariedade a todos nós. E mais, eu estou aqui por uma classe, que é a enfermagem. Eu sou enfermeira. Tenho muito orgulho de tudo isso. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. A cidade de São Paulo iniciou a vacinação contra a Covid-19 para a população em situação de rua com mais de 60 anos. O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, tomou a primeira dose da vacina e destacou a importância da proteção a essa população. São mais de 2.200 moradores de rua nessa faixa etária. E o que é interessante e bonito, que além dos que estão vindo nas UBSs, nos locais de vacinação, também está tendo uma busca ativa daqueles que estão na rua e que receberão a vacina. Eu acredito que São Paulo é o primeiro estado e a primeira cidade do Brasil que está vacinando os moradores de rua. Assim como o Papa Francisco vacinou e pediu para vacinar os moradores de rua na cidade do Vaticano e os que estão em Roma, nas proximidades do Vaticano. Então, numa cidade como a nossa, tão cheia de contrastes, vacinar os irmãos de rua é um sinal de humanização, é um sinal de florir esperança nessa cidade. Então, junto com eles, estando com eles e convivendo com eles, a palavra é uma palavra forte de esperança, de gratidão, e que logo possamos ampliar ainda mais essa faixa para que todos os irmãos e irmãs em situação de rua recebam a vacina. Já o secretário estadual de saúde, o Jean Gorenstein, falou sobre a vacinação dos idosos a partir dos 60 anos. Segundo ele, ainda depende da normalização na entrega dos insumos vindos da China. Só que enquanto nós tivermos um número de doses de vacina ainda limitado, também teremos que limitar a velocidade com que esse processo vacinal acontece. Nós adoraríamos completar, principalmente um público tão vulnerável que são os idosos, que correspondem a 77% daqueles que infelizmente perdem a sua vida em decorrência do Covid. Mas estamos tendo a responsabilidade de garantir que quem tomou a primeira dose tenha o direito de receber em até 28 dias a sua segunda dose. Isso é uma prerrogativa do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde e enviado a ofícios para os 645 municípios do nosso estado. Então, dessa maneira, se tivermos mais vacinas, e para isso nós dependemos dos insumos que estão vindo da China para a produção aqui no Instituto Butantan, felizmente as tratativas fizeram com que houvesse a normalização da oferta de insumos para que essa produção possa já estar sendo intensificada e retomar o Programa Nacional de Imunização.
A coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde, a Regiane de Paula, destacou a importância da regularização do Programa Nacional de Imunização para que todos os brasileiros sejam vacinados o mais rápido possível. O Estado tem uma responsabilidade muito grande. Como o governador mesmo disse, nós fazemos parte aqui de um grupo que toda semana nos reunimos e discutimos as estratégias para que nós possamos assegurar a não interrupção da vacinação no estado de São Paulo, como infelizmente nesse momento já sinalizam outros estados, e avançarmos para as outras populações, faixas etárias, com segurança e com vacinas do Butantan. Mas eu também vou voltar aqui para dizer, como o governador também disse, que precisamos de mais vacinas. Então, é muito importante que isso aconteça para que a gente possa trabalhar e cada vez mais avançar nessas populações que tanto precisam da vacina. E o deputado, o agente federal Danilo Balas, do PSL, se reuniu com representantes do conjunto hospitalar de Sorocaba para formalizar a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para serem investidos no hospital. O valor vai ser utilizado para o custeio geral da instituição, que visa melhorar a ampliação da assistência à população. O superintendente do complexo, Paulo Quintais, disse que a emenda será utilizada para a compra de materiais e medicamentos para a unidade de terapia intensiva, além também da criação de mais 10 leitos para tratar pacientes com Covid-19. O parlamentar ressaltou que a prioridade é ajudar a região e que, neste momento delicado de saúde pública, consiga minimizar os impactos do coronavírus e oferecer um atendimento de qualidade. Jornal da Rede Alesp. Vamos a mais uma entrevista agora. Vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que analisa ações que questionam artigos da Lei Seca. A Lei Seca estabelece a tolerância zero para motoristas que forem flagrados sob o efeito de álcool e outras substâncias psicoativas na condução de veículos. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a doutora Jaqueline Valles. Ela é jurista e mestre em Direito Penal. Bom dia, doutora Jaqueline. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Pois é, doutora, a gente vê aqui que está sendo questionado no STF pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento e também Confederação Nacional do Comércio, a Lei Seca. Pode detalhar mais para a gente? Sim. Eu acho que deu uma travadinha lá, mas daqui a pouquinho a gente volta com ela. É uma lei, não é? Ah, já voltou. Vamos lá. Vamos ver se a doutora... Então, em 2008, foi promulgada uma lei chamada Lei Seca, no qual colocava alguns itens de tolerância zero para o alcoolismo no trânsito. Essa lei foi questionada em 3 itens. No item de proibição dos bares e restaurantes que estão nas rodovias federais de vender álcool, e também, entre 2 itens também, de colocar aquela pessoa que não quiser testar o bafômetro numa infração penal, e também de punir com infração administrativa aquele que for pego sem a possibilidade de trazer prova para a infração, quando o policial, ele coloca, quando ele para alguém e fala, olha, você deve fazer uma abordagem com relação, sabe, se você está bêbado ou não. E a pessoa estava se recusando a fazer, falando, olha, eu não vou fazer prova contra mim mesmo. Então, diante disso, ele era o quê? Ele era obrigado a levá-lo uma infração administrativa porque se recusou. Então, o que está sendo convocado hoje no STF, que será julgado dia 17 de fevereiro, é essa situação de eu fazer prova contra mim mesmo se eu não quiser usar o bafômetro. Porque, afinal de contas, as pessoas não têm que
trazer para o processo, trazer para as autoridades uma autoacusação. Isso é um princípio da Constituição. Para contornar essa autodefesa, esse princípio constitucional, o que a lei fez, a lei de trânsito brasileira? Em 2016, ela mudou alguns itens, alguns parágrafos, falando, olha, não é só o bafômetro que irá dar a validade da embriaguez ao trânsito. Se o motorista for parado numa blitz e o policial disser, olha, eu te dou o bafômetro para você fazer, e o motorista fala, não, eu não quero fazer. E o policial entender que aquela pessoa está embriagada, ele pode conduzir essa pessoa até a delegacia pelo seu próprio testemunho, falando, olha, eu como policial, embora não tenha uma medição do bafômetro, eu estou vendo que ele está embriagado. Diante disso, eu estou conduzindo à delegacia. Então, a própria lei, o próprio Código de Trânsito brasileiro, ele contornou essa situação que será discutida agora pela ADI, dia 17 de fevereiro. Como a Lei Seca de 2008, naquele momento não tinha esse contorno. Essa discussão do STF é muito importante, essa discussão do STF será de repercussão geral, porque ela coloca limites nessa situação de embriaguez no volante, que é uma discussão muito importante, é uma discussão de extrema cautela para toda a sociedade. Ela precisa, sim, ser revista de forma muito clara, essa lei seca, que está sendo como objeto, dizendo que ela é inconstitucional por alguns itens. Pois não, Lília. Doutora, com a sua experiência, né, e com esse julgamento no dia 17 do Supremo Tribunal Federal, a senhora acha que ele vai manter o endurecimento da lei ou ele vai dar uma flexibilizada? Não, ele vai manter endurecimento. Eu acredito sim que vai manter o endurecimento da lei, até porque em 2016 nós tivemos esse endurecimento, até no caso do bafômetro. Olha, a situação é lei seca para qualquer tipo de embriaguez. Ah, mas se eu for pego porque eu comi um bombom com um licor. Não, isso não vai dar o índice mínimo para ser considerado crime, mas você vai ter uma embriaguez, você vai ter uma infração administrativa. Hoje, qual que é o limite, doutora? Não querendo cortar a senhora, mas qual que é o limite mínimo para configurar o crime de dirigir sob efeito de álcool? Com relação ao bafômetro, Lilian, se você assopra no bafômetro e lá dá 3 decibéis, tá? 0,3 que a gente chama, de volume no seu bafômetro, já é considerado crime. Ah, mas eu não vou fazer bafômetro. Ah, não? Então tá bom. Mas eu, policial, estou vendo que você está bêbado. Então eu vou aplicar uma infração. Uma infração, no mínimo, administrativa. Volto a dizer, se ele considerar que a pessoa está extremamente além de 0,3, embora ele não faça o bafômetro, ele leva para a delegacia. Mas doutora, o mínimo para considerar crime é 0,3 quando você assopra. Pois é, doutora, pelo que eu entendi, assim, eu sou parado e aí, se eu fizer o bafômetro e estiver alcoolizado, eu vou estar cometendo uma infração penal. Se eu me recuso, aí eu vou cair numa administrativa. Então, é lógico que todo mundo vai querer recusar para cair, se estiver alcoolizado, para cair numa infração administrativa. Agora, na prática, o que a senhora acha que seria uma decisão ou caminhar a legislação para uma efetividade? Por quê? Nem todos os locais você vai ter um policial que vai ter uma viatura para encaminhar. Se você está numa blitz, vamos supor que você tenha 10 pessoas. Se você está no interior do estado, num local que não tem uma viatura, não fica um pouco inviável também levar essa pessoa para uma delegacia? Porque só na delegacia é que vai ser, então, feito um boletim, enfim, para que a pessoa possa ser punida, né? Ou seja, na prática, sim, como é que é? Então, na prática, Jeremias, só para entender um pouco melhor, hoje em dia, o bafômetro está sendo usado como defesa.
Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não bebi. Ah, você não bebeu? Então assopra. Então, essa recusa está virando um pouco... as pessoas não estão se recusando tanto. Agora, se eu não tenho uma delegacia próxima, como você falou, se eu não tenho uma logística de segurança mais clara, mais adequada, o próprio policial militar, o que ele faz? Ele retém o carro e retém lá o condutor até chegar uma pessoa que seja autorizada a pegar aquele carro e levar. Entendi. E no dia seguinte, aquela pessoa que foi considerada alcoolizada terá que se apresentar numa delegacia local. Uhum. Entendeu? Doutora, a gente falou aí do limite, né? E eu queria saber sobre a questão da lei seca no Brasil, 12 anos, né? Pelo que a senhora colocou, não deve haver retrocesso com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Porque acaba vinculando as outras instâncias. Mas qual é a avaliação que a senhora faz nesses 12 anos aí de lei seca? Então, nesses 12 anos, ela teve essa transformação porque a lei seca é uma lei separada. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. O Código de Trânsito Brasileiro supriu esses itens da lei seca, colocando no próprio código. E ela supriu com uma perfeição melhor. Ela falou assim, olha, você não quer fazer bafômetro, mas você vai ter infração penal, você vai ter infração administrativa. Tudo bem, você não quer ter bafômetro, coisa que a lei seca não tinha isso. O policial vai poder dizer que você está bêbado. Então, usou-se a lei seca de forma mais aprimorada para que o Código de Trânsito Brasileiro fosse hoje mais adequado à sociedade contemporânea. Também não seria uma alternativa, doutora, de revogar, então, essa lei seca? Que hoje tem tantas leis falando do mesmo assunto, onde fica uma coisa muito abrangente e como mesmo que está acontecendo. Toda hora tem que se buscar instâncias superiores para tomar uma decisão, sendo que já existe uma lei que supre toda a necessidade no momento. A senhora acha que não estava na hora também quem tem essa responsabilidade começar a revogar essas leis que estão a mais aí, para poder também poupar o serviço do judiciário nesse momento que a gente vive? O que a senhora acha? Qual que seria o aspecto que a senhora enxerga nesse cenário? Lilian, você apontou muito bem. Nós temos um mecanismo jurídico seguinte, quando uma lei posterior fala de forma mais abrangente o que a lei anterior falou, essa lei anterior vai ser revogada de forma tácita, que a gente chama, tá? Então, eu acredito que agora no STF irá fazer como repercussão geral exatamente isso. Olha, vai ficar assim, a lei seca que veio com a ideia, nós, com o Código Tributário de Trânsito Brasileiro, nós aprimoramos. Então, o que vale é o Código de Trânsito Brasileiro. E aquela lei seca de 2008, ela foi revogada pela própria logística jurídica. Então, você falou muito bem. Só precisa do judiciário dizer que está, não digo revogada, mas ela foi aprimorada no seu interesse no Código de Trânsito. Doutor, em relação à proibição de venda de álcool nas rodovias, é a lei seca que trata especificamente? Esse julgamento pode alterar alguma coisa nesse sentido? Então, esse item, Jeremias, a lei seca, ela está isolada, porque o Código de Trânsito não falou isso, ela está falando sozinha, e o recurso usado, o argumento usado para a defesa que a lei seca, nesse item, seja inconstitucional, é um argumento muito forte. Os donos de restaurante colocaram nessa ação declaratória de inconstitucionalidade que será julgada, alguns princípios constitucionais, que é o princípio da liberdade de comércio, o princípio da liberdade de trabalho. E eles colocam o seguinte, olha, da mesma maneira que nós tivemos o combate ao tabagismo, e tivemos toda a coletividade com grupos sociais, com ajudas, com o próprio veículo de comunicação, dizendo, olha, não deve fumar, e algumas leis proibindo fumar em locais públicos,
nós queremos, e não por isso deixou de vender, ficou proibido vender o cigarro, nós também teremos a mesma liberdade. Olha, você quer punir quem bebe? Muito que bem, mas eu não sou obrigado a não vender. Como é que fica a minha liberdade de comércio, minha liberdade de trabalho? Uma coisa não pode esmagar a outra, uma coisa não pode confundir com a outra. Você pune e eu vendo. Não é porque eu estou vendendo que necessariamente aquela pessoa irá beber enquanto estiver dirigindo. Ela pode pegar, pôr no seu carro e beber quando chegar no seu destino. Então, nesse ponto, Jeremias, eu acredito que o STF vá dar razão, sim, aos donos de restaurante. Uma coisa é o restaurante que está dentro da cidade, mas o restaurante na rodovia realmente está certo. Mas o restaurante geralmente é para o consumo ali imediato, né? Mas, enfim, é uma questão que a gente vai esperar para analisar. Agora, doutor, em relação ao bafômetro, a senhora tem acompanhado, por exemplo, a jurisprudência? Porque eu dei um Google rapidinho aqui e vi que tem muito questionamento. Lógico que todo mundo que, de repente, passou pelo bafômetro e foi caracterizado, talvez ele recorra na justiça. Mas há uma pacificação em relação ao uso do bafômetro? A validade? Então, a pacificação é a não autoincriminação. Eu não sou obrigado a fazer o bafômetro. Uhum. Onde não tem a pacificação, você não é obrigado a fazer o bafômetro, todo mundo já sabe, beleza, legal. Mas isso pode gerar infração administrativa? Aí nós temos um pouco de não unanimidade. Algumas turmas do STJ dizem o seguinte: o direito da vida da coletividade está mais importante que o seu direito de autoincriminação. Sim. Então, a infração administrativa, ela deve continuar. Uhum. Nós não temos um direcionamento pleno sobre isso. Uhum. Aqueles que vão à justiça reclamando da infração administrativa também invocam o princípio constitucional da não autoincriminação. Mas aí esbarra no princípio da vida coletiva com relação àquela pessoa que reclama que não quer ser punida absolutamente de nada, porque supostamente ela não quer dar nenhuma prova contra ela, nem criminalmente, nem administrativamente. Doutora, a gente vê muito em filme americano o policial parar e a pessoa faz um risco e ela tem que andar reta, ou antigamente tinha que, até era motivo de brincadeira do fazer o quarto, não fazer. Como é que é essa legislação em outros países, né? Porque a gente vê muito essa questão ali que o policial tem autoridade ali naquele momento de constatar, né? Jeremias, aqui, você coloca como base, olha, eu não sou obrigado a me acusar. Então o policial chega e fala para você, olha, desça do carro. Tá, desça do carro. Faça o quarto. Ele vai falar, não vou fazer. Põe a mão no nariz, que é aquele lá, né? Põe a mão no nariz. Não vou pôr. Quando você se recusa a fazer esses atos, você está amparado constitucionalmente. Mas volto a dizer, o policial agora, pela lei, também está amparado. Falei, bom, você não quer fazer? Mas eu estou vendo que você está com o hálito forte, as suas pupilas estão dilatadas, a sua fala está vagarosa, eu estou dizendo que você está bêbado. Pronto. E a fala dele tem muito valor, como em todos os outros crimes. Não é porque é um agente público que ela deixa de ter valor. Isso nós temos na jurisprudência de forma unânime. O agente público, a fala dele, enquanto não contraditada por outra prova, tem valor. Não. O policial se enganou, tinha 10 outros policiais, ou tinha 10 outras pessoas que viram que eu não estava bêbado. Aí tudo bem, ela pode ser colocada em questionamento. Doutora, mas, caso contrário, fica a fala do polícia. Pois não? Pois não. Doutora, eu acho que a gente também tem que levar em conta, nesses 12 anos de lei, a questão cultural, né? A gente já é igual o uso do capacete, todo mundo se acostumou a usar. E em relação à lei seca, a gente já vê entre os amigos, né? Não, eu vou sair na cidade, eu já pego um carro de aplicativo, né? As pessoas já evitam, foi criada uma cultura. Agora, em relação, por exemplo, a determinação de que se a pessoa matar, embriagado ou lesionar no trânsito,
A senhora acha que as pessoas, quando estas penas elas vão ficando mais pesadas, a população tem essa percepção, não vou dirigir porque a pena é muito alta? Porque eu já ouvi dos dois casos. Não, tem gente que realmente acredita e tem gente que fala, não está nem aí, não sabe nem quantos anos é aquela pena se ela dirigir alcoolizada e matar alguém. Então, o Código de Trânsito Nacional, ele coloca para as pessoas que dirigem e matam ou lesionam alguém, a princípio, penas pequenas, tá, Jeremias? Penas pequenas, penas possíveis de serem cumpridas em regime aberto. O que está mudando, e você está muito certo, o que está mudando na sociedade é a forma como vê aquela pessoa dirigindo. O Código de Trânsito brasileiro ele fala, olha, quem dirige bêbado e por situações terríveis acaba lesionando ou matando alguém, ele sofre uma pena pequena. Mas a sociedade agora entendeu que você não pode dirigir bêbado, que você não é o cara legal para dirigir no bêbado. Então, entra aí o tal do dolo eventual. Então, todo mundo sabe, todo mundo vê, noticia que quando uma pessoa está bêbada, ela pode cometer situações terríveis. Então, o que a sociedade está mudando? Ela está mudando não na capitulação do crime, a capitulação está a mesma coisa. Mas você fala assim, bom, você dirigiu bêbado, então você correu risco. Você assumiu o risco. Então você vai ser considerado um homicida. E não um condutor que lesionou, um condutor que matou, que aí tem uma pena pequena. Não, você vai a júri. Você sabia que você não podia dirigir bêbado. Nisso a sociedade está mudando. A lei continua a mesma, mas o entendimento de como aquela pessoa usou o carro, a sociedade está mudando. E os julgados estão sendo mais rígidos, sim. E é bem isso. Você bebeu? Bebi, mas eu não tinha pretensão de matar ninguém. Não, mas você correu o risco. Você assumiu o risco. Então aí a sua pena vai, lá em cima. É bom ficar bem atento. Doutora Jaqueline Valles, jurista e mestre em Direito Penal, agradecemos muito mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, Lília, muito obrigada, Jeremias. Bom dia para vocês. Obrigada, doutora, e tenha uma boa tarde. Voltamos a mais informações. Campanha Fevereiro Laranja alerta sobre o diagnóstico precoce de leucemia. A iniciativa do deputado Tiago Auríquio, do PL, visa conscientizar a população através de ações promovidas por unidades de saúde pública do Estado ao longo do mês. Sim, Jeremias, a leucemia é um tipo de câncer que atinge a medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas. Entre os sintomas estão cansaço, mal-estar e fadiga. No estágio mais avançado, ela pode surgir até mesmo manchas avermelhadas ou arroxeadas pelo corpo, além também de sangramento na gengiva e no nariz. O médico hematologista Rubens Frederico explicou que descobrir a doença na fase inicial aumenta o efeito do tratamento, mas outros fatores também contribuem para que o paciente se recupere. Sem dúvida, um diagnóstico precoce aumenta o sucesso terapêutico obtido com o tratamento da leucemia. Entretanto, pacientes que descobrem a leucemia um pouco mais tarde, até pelos sintomas inespecíficos da doença, também podem ter uma boa chance de cura. Isso vai depender muito do status do paciente, do perfil desse paciente, das doenças que ele já tem e especialmente da idade desse paciente. O processo de cura da leucemia pode envolver quimioterapia e radioterapia em alguns casos. O paciente também pode depender de uma doação de medula óssea. Vale lembrar que o transplante de medula óssea não é uma indicação de primeira linha, ou seja, ele não é realizado assim que o paciente é diagnosticado com leucemia, e ele é indicado também pontualmente para aqueles pacientes que não responderam bem à quimioterapia ou que possuem fatores de risco, ou seja, grande probabilidade de um retorno na doença em curto e médio prazo. Para ser doador, basta ter entre 18 e 55 anos e não possuir doenças infecciosas, câncer ou deficiências imunológicas. Jornal da Rede Alesp. Os brasileiros movimentaram 2 trilhões de reais com pagamentos em cartões de crédito, débito e pré-pagos agora no ano de 2020. O valor representa um crescimento de 8,2% em relação aos gastos do ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços.
Enquanto 1 trilhão e 18 bilhões de reais foram movimentados com cartões de crédito, as operações de débito atingiram 762 bilhões de reais. E o cartão pré-pago registrou 45 bilhões de reais em pagamentos. Apesar do bom resultado, no médio e longo prazo, a tendência é de redução de transações usando o cartão físico. Em alguns anos, esse objeto deve ser substituído pelos meios puramente digitais, como o Pix, por exemplo, né? Jornal da Rede Alesp. Voltamos agora a mais uma entrevista. O assunto agora é de grande importância. Vamos falar sobre 15 de fevereiro, que é o Dia Internacional Combate ao Câncer Infantil. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima para o triênio de 2020 a 2022 mais de 8 mil novos casos de cânceres infanto-juvenil por ano no Brasil. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Cláudio Galvão, que ele é presidente da SOBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Boa tarde, doutor Cláudio. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado mais uma vez por poder estar conversando aí com vocês. Boa tarde. Doutor, boa tarde. O câncer é uma doença comum entre as crianças, essa é a minha questão. E se existe alguma estimativa de quantas são atingidas pela doença aí por ano no Brasil? Então, eu estava até vendo uma entrevista, um pedacinho da entrevista anterior, estava falando de leucemia, né, que é o principal tipo de câncer na infância, a leucemia aguda. Então, a gente aí tem essa estimativa do INCA, é uma estimativa, a gente não tem um número preciso, a gente fica entre 8 e 10 mil casos, se eu considerar de 0 a 19 anos. A questão é a seguinte, nessa faixa etária, a mortalidade hoje é muito baixa, a gente tem vacinas, tem vários tipos de prevenção, então o que acontece? A maioria das crianças, elas acabam falecendo, e adolescentes, por causas externas. Então, o câncer infantil é a primeira causa de mortalidade por doença nessa faixa etária. Ô, doutor, e quais são os tipos de câncer mais comuns encontrados em crianças? Então, diferente dos adultos, aliás, eu não vou nem falar adulto, porque assim, se você vai olhando a evolução das faixas etárias, os tipos de câncer, eles vão mudando. Então, assim, se eu olhar globalmente essa faixa etária, em primeiro eu vou ter as leucemias agudas, em segundo, em meio empatado, os linfomas, que são os órgãos linfóides, são aí também órgãos de defesa parceiros do sangue na defesa do nosso organismo, e em terceiro lugar, os tumores cerebrais, sistema nervoso central, que no adulto mais velho, ele fica bem para trás. Então, esses são os 3 principais. Doutor, aqui a gente acabou de ler a notícia que o hematologista explicando que descobrir na fase inicial é importante. O que dizer para os pais em relação aos sintomas? Porque existem vários tipos, é meio complexo. Então, assim, se eu falar de todos, fica complexo, mas, assim, tem umas coisas que são muito interessantes que eu posso falar também para câncer de adulto. Então, assim, qualquer queixa que você tenha, por exemplo, você tem uma dor de cabeça que você não tinha, você tem um aparecimento de manchas roxas, ou uma coisa que te leve no médico 1, 2, 3 vezes, isso é um sinal de alerta para câncer. Então, assim, vou falar resumidamente, por exemplo, para leucemias. Então, assim, infecções frequentes em pessoas que não costumavam ter infecções, aparecimento de manchas roxas, anemia, né? A pessoa começa a ficar mais pálida, mais cansada, isso são sinais de alertas. Para os linfomas, eu posso ter um aumento de linfonodo, os antigos chamavam de íngua, e o que chama atenção assim, no câncer é que assim, o câncer, geralmente essas massas, coisas que aparecem, elas não são dolorosas. Então, isso é muito ruim no ponto de vista de, está crescendo, mas não está doendo, então está tudo bem. Então, isso é um sinal importante também, ou seja, é um aparecimento de uma massa, seja na região do pescoço, no abdômen, que não dói, isso é um sinal enorme de alerta. E para tumores cerebrais, tem vários sinais e sintomas, mas eu destaco assim, perda de equilíbrio que a pessoa não tinha, uma criança que já estava andando começa a desaprender a andar, começa a ter vômitos sem explicação, começa a ter uma perda de peso, distúrbio de comportamento sem explicação. Então, é claro que isso é muito genérico, mas isso aí eu já peguei aí, metade dos casos vem com algum desses sintomas. O doutor, não sei se o senhor acompanha, né? Na semana passada foi aprovado um projeto aqui do deputado Vinícius Camarinha, que é o 40/2021, justamente protegendo, né, e dando prioridade ao tratamento de câncer em relação às crianças. O senhor chegou a ver esse projeto ou ainda não?
Eu cheguei a ver o projeto, eu conversei com o deputado e a gente tem um grande amigo em comum, que é o Beto Albuquerque, que foi deputado lá pelo Rio Grande do Sul, era candidato a vice-presidente também. E o Beto é uma pessoa fantástica. Ele tem lá o Instituto Pietro, que trabalha essas ações de questão de transplante de medula óssea. E o Camarinha teve uma ideia, o deputado Camarinha teve uma ideia muito interessante, que a gente está aí juntando as pessoas para tentar organizar isso para ver se isso é aprovado, né? Porque criar uma outra, assim, você criar uma despesa sem ter de onde tirar a receita, isso é complicado no momento que a gente vive agora. Agora, se ele conseguir fazer um projeto que eu tenha uma loteria que isso possa reverter para o câncer infantil, isso vai ser fantástico. Porque você tem que ver, as instituições do Brasil, e o Estado de São Paulo concentra várias instituições, elas vivem muito de doação, de campanhas, etc. Só que o cobertor está cada vez mais curto, os tratamentos estão ficando complicados, você está com o cobertor curto, então as instituições estão em sofrimento. Então, alguma coisa que venha de uma forma efetiva, contínua, beneficiar essas instituições vai ser maravilhoso. Doutor, em relação à medula óssea, porque a leucemia é um câncer no sangue, né? E é onde é produzido o sangue. Ainda é a técnica de transplante mais utilizada ou existem outras técnicas? Então, é que eu gosto de esclarecer bem que eu gostaria, se eu fosse começar tudo de novo, eu não chamaria a medula óssea de medula óssea, chamaria ela de tutano, para não confundir com a medula espinhal. O pessoal confunde ainda muito com a medula espinhal. Então, assim, o tutano que está dentro do osso é onde você produz o sangue. Então, eu posso fazer o transplante aspirando direto ali o tutano. Então, eu uso o osso da bacia, boto um agulhão lá e aspiro, né, e tiro ali as células, ou posso dar um remédio e pegar a célula perifericamente. Então, tem esses métodos. E eu posso ainda pegar o sangue de cordão. Então, eu tenho essas metodologias para poder utilizar nesses pacientes. Então, ainda se usa muito essa técnica aí descrita no início dos anos 70, né? O Dr. Thomas, que faleceu, prêmio Nobel de Medicina, que eu tive oportunidade de conhecer, o Dr. Dean Buckner, eles escreveram isso lá o artigo acho que é de 71, e é o jeitinho que a gente faz aí até hoje. Doutor, é importante também ressaltar eu queria só para deixar bem claro, acho que o senhor já até falou, mas a questão da idade, né? Porque quando a gente está falando de criança, né, se a gente for pegar o estatuto, acho que, salvo engano, até 12 anos. Existe uma idade em que o câncer, a leucemia pode atingir mais a criança ou não? O estatuto vai na verdade, até 18, e a portaria lá do Ministério, ele inclusive compreende a cobertura de câncer para diagnóstico até 19 anos e seguir tratamento até 22. Então, isso é uma coisa muito importante. A paciente que tem menos de 18, 19 anos no diagnóstico, ele tem que ser tratado por um centro de referência com um especialista nesta área, né? Então, isso é muito importante. A leucemia, o que acontece? Ela vai mudando, ela vai se transicionando, então a linfóide aguda, ela vai aumentando a sua incidência aí com 6, 7 anos, depois ela vai diminuindo, mas ela continua incidindo nos adultos. Aí tem um outro subtítulo chamado mieloide aguda, que vai aumentando com o passar dos anos, e as crônicas, que elas também vão aumentando com o passar da idade. Então, são vários subtipos. Essa é uma doença ali da fábrica do sangue, do tutano. Então, assim, você tem doenças mais agudas, menos agudas, mais graves, menos graves. Algumas precisam de transplante de medula quase que de cara, outras vão precisar se a doença não conseguir ser tratada da primeira vez. Doutor, a gente estava falando sobre esse projeto do deputado Vinícius Camarinha, do PSB, e, assim, é muito complexo, envolve muitas áreas, né? Uma delas é, por exemplo, você ter especialistas espalhados por aí para que possam detectar e para que esse diagnóstico em 5 dias seja feito. É um pouco complexo porque, eu não sei, geralmente estas especialidades, elas estão nos grandes centros ou elas podem e estão mais espalhadas? São duas coisas. Para fazer a suspeita diagnóstica, não precisa de especialista, é só treinamento. Então, assim, é um pouquinho diferente do câncer adulto, porque, por exemplo, o câncer adulto, o volume é gigantesco, então eu só posso começar a tratar o câncer de mama num centro se eu recebê-lo com a biópsia ou com uma suspeita muito forte, senão eu vou ter um volume de casos que vai afogar o centro e não vai conseguir tratar. O câncer pediátrico, os centros têm condição de receber suspeitas fortes. Então, ele recebe uma suspeita forte e consegue atender.
Hoje o estado de São Paulo está relativamente bem servido de centros, então eu acho que é muito interessante a gente apoiar, reforçar esses centros que já existem e, se for necessário, criar algo novo. Mas é muito importante reforçar quem já está aí, né? Já quem já está trabalhando, já quem está fazendo, etc. Eu acho que, nesse sentido, o deputado foi muito feliz. Agora, vamos ver se a gente consegue regulamentar, se a gente consegue aí conversar melhor com a Secretaria da Saúde, com outras secretarias, para ver se isso consegue ir para frente e se evoluir. Mas eu não preciso contratar pessoas. E o tratamento tem que ser mesmo em centro de referência. Se eu tiver aí menos que 30 casos novos por ano, eu fico com uma casuística muito baixa, eu fico sem experiência e fica bastante complicado de atender esses pacientes. Então, mas assim, eu não preciso abrir novos centros. Talvez em algum lugar específico que esteja muito carente, mas o estado de São Paulo não está carente de leito. Os hospitais que atendem é que estão carentes de verbas para poder atender isso melhor. Então já vamos aproveitar aqui uma utilidade pública. Esse diagnóstico feito pelo médico, ele é complexo porque a gente como leigo, a gente sabe que é difícil, né? O senhor colocou aí uma dor de cabeça diferente, né? Uma mancha roxa, mas geralmente quando se trata de doenças, os sintomas são muito parecidos para muitas doenças, né? É difícil diagnosticar a leucemia infantil? Não, é que assim, a leucemia, ela explode e aparece no exame de sangue, no hemograma. Então, quando ela vem, a suspeita dela é relativamente simples. Mas o que eu preciso fazer, o médico de pediatra, o pessoal que está lá na ponta, ela não precisa saber ou fazer a suspeita, o diagnóstico exato, ela precisa fazer a suspeita. Então, se ela mandar 10 casos, 9 não forem câncer, não tem problema, a gente vai devolver para o sistema, etc. Mas o interessante é que eles saibam fazer essa suspeita, né? Então, fazer a suspeita para poder aí atender bem essas pessoas, né? Então, isso que é a parte importante. Então, não é difícil fazer a suspeita. E também não tem problema eu suspeitar e não ser. O que eu não posso fazer é ter um caso na minha frente, eu não encaminhar e aquilo crescer e o paciente ser prejudicado. Então, não requer nenhum assim, ultra conhecimento ou ultra exames para fazer a suspeita. É raio-x, hemograma, são exames simples. Aí, olha, eu acho que é um câncer, eu mando aí para um centro de referência, ele pode terminar o diagnóstico desse paciente. Muito bem. Doutor, o senhor que acompanhou esse projeto aí do deputado Vinícius Camarinha também, o que o senhor acha assim, de demanda nesse setor mais importante? Essa questão do diagnóstico em 5 dias? Porque eu já acompanhei algumas reportagens, eu vi, por exemplo, citei no caso da entrevista, pessoas que vieram do Nordeste, a mãe demorou para ter o diagnóstico, aí ela se separou do marido, porque o marido tinha que trabalhar, veio para São Paulo, aí não tinha onde ficar, conseguiu numa instituição, aí a criança não tinha onde estudar, porque tinha que ficar internada. Então, é complexo. O que o senhor vê de maior demanda que esse projeto possa atender? Então, assim, o que acontece? Nós temos uma estrutura no país, hoje mesmo no Nordeste, etc., que ela é bastante razoável. Então, o número de leitos, etc. Claro que alguns locais precisam de mais leito, etc. Mas quando você olha os centros de atendimento de oncologia pediátrica, o que acontece? O financiamento que vem do governo federal, a verba, ela é muito pequena para um paciente que fica muito tempo internado, requer uma equipe dedicada, então, assim, eu preciso pagar médico, enfermeiro, isso acaba custando caro. Então, e aí muitas dessas instituições que atendem o SUS, eu vou dizer 100% delas, precisam ir atrás de verba, de doação, etc. Então, você vê sempre campanhas de norte a sul do Brasil. Então, hoje, o que efetivamente falta para essas instituições é financiamento. Quer dizer, se eu faço alguma coisa que vai dar um financiamento contínuo e consistente, aí a gente tem que construir bem as regras, né? Falar, quem não, se não vai aparecer um dinheiro, alguém que nunca atendeu vai querer, oba, tem dinheiro, eu quero fazer. Mas assim, se eu reforçar quem já tem e eventualmente puder criar alguma coisa que algum lugar esteja vazio, isso que faz a diferença. O financiamento hoje está virando uma tragédia. Transplante de medula óssea, por exemplo, para fazer em criança, que é bastante complexo, está ficando uma coisa muito difícil. Eu não estou conseguindo pagar médico, eu não estou conseguindo pagar medicamento. Mesmo leucemia aguda ou tumores mais simples, de quimioterapia mais simples, eles estão se tornando caros demais. Então, nem a doação está ajudando isso. Então, você vê aí o Hospital de Câncer de Barretos correndo atrás de verba, o GRAC aqui em São Paulo, o Itaci, a Santa Marcelina. Então, são várias pessoas assim pedindo, e realmente esse dinheiro é necessário para eu poder manter a máquina funcionando.
Então, assim, é legal, eu preciso de diagnóstico precoce, etc., mas hoje o que está faltando, assim, não tem gasolina para a máquina funcionar. Pois é. O senhor citou aí Barretos, né, minha cidade natal. A gente vê lá que tem muita doação de cantores sertanejos, duplas, né, até com os nomes deles. E agora, durante a pandemia, eles também estão passando por um processo complexo, né? Então, a questão do financiamento que o senhor colocou é das mais relevantes. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor Cláudio Galvão, presidente do SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um abraço. É exatamente, aprovada em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, institui que eles possam caminhar se alimentando e realizando funções necessárias à sobrevivência. Caso contrário, o infrator... A Lília está sem o áudio, eu vou seguir aqui, a gente já vai ver rapidinho. Caso contrário, o infrator vai receber multa de 1.000 unidades fiscais do Estado de São Paulo, equivalente a R$29 mil. Portanto, um projeto de lei recém-aprovado aqui no Parlamento Paulista e que, junto com os outros 21 projetos aprovados, estão indo à sanção ou veto do senhor governador. E olha, além disso, serão aplicadas neste projeto as sanções já previstas por lei. Olha, a penalidade será imposta por animal. O valor vai ficar dobrado caso sejam verificadas sequelas ou feridas causadas pelas correntes. O deputado Paulo Corrêa Júnior, do Democratas, autor da proposta, ressaltou a relevância da questão. Você vê o sofrimento do animal passando e o sofrimento dele está acorrentado o dia inteiro às vezes, ou às vezes semanas. Você imagina o sofrimento que esse pet tem. Então a gente quer acabar com esse sofrimento dos animais que são inofensivos, que não têm a sua própria defesa, né, muitas vezes, e são torturados. Eu posso chamar isso de uma tortura, você permitir que isso continue acontecendo no nosso estado. O deputado Maurici, do PT, reforça a necessidade de conscientização das pessoas sobre o assunto. É mais um importante passo no combate aos maus-tratos de animais no estado de São Paulo. Impedir a mobilidade, a alimentação e a vida digna dos animais é crime e deve ser punido. Os bichinhos merecem nada menos do que cuidado, amor e respeito. Também é nosso dever como deputados conscientizar a população a respeito do tema. Ficam excluídos destas determinações os animais destinados à agropecuária, pesquisas, atividades desportivas e também manifestações culturais. Jornal da Rede Alesp. E olha só, o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, esteve na cidade de Santa Bárbara do Oeste para uma reunião com as autoridades da região para fazer um balanço dos desafios da gestão, principalmente na área da saúde. Até o momento, o parlamentar destinou R$2.666.000 para as áreas da saúde, infraestrutura e também segurança. Estes recursos vão ser usados no custeio da Santa Casa, na compra de viaturas para Anjo da Guarda da Mulher, viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros e aquisição de ambulâncias e recapeamento asfáltico. O deputado Ataíde Teruel também anunciou para o diretor da Santa Casa, Aparecido Donizete Leite, que destinou recursos de R$1 milhão em emendas para a melhoria dessa instituição filantrópica que atende hoje prioritariamente os pacientes do Sistema Público de Saúde. Jornal da Rede Alesp. E vamos aí à nossa última entrevista do dia. E vamos falar sobre projetos de lei de autorias dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Já já nós entraremos aí com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que vai trazer informações para a gente, não é? É, exatamente, Lilian. O deputado vai falar com a gente aí sobre a questão das escolas, a visitação que ele tem feito no estado de São Paulo. Mas você falou de projetos, a gente tem aqui uma relação bem grande de projetos e a gente vai atualizando você na nossa programação para você saber quais são. Olha, aprovados na semana passada. Um deles é o projeto 1012 de 2015, que proíbe nas unidades escolares de educação básica a comercialização de alimentos industrializados que contenham gorduras trans.
E também outro projeto do deputado Tenente Nascimento incorpora a religiosidade como política pública durante aí, nos estados de ressocialização e de dependentes químicos e autoriza o Poder Executivo a criar uma central ecumênica. Com certeza. E o outro projeto aprovado aqui na semana passada foi o 414 de 2019, de autoria da deputada Maria Lúcia Amauri, do PSDB, que ela regulamenta o atendimento farmacêutico remoto. Esse projeto da deputada Maria Lúcia Amauri, ele fala do atendimento farmacêutico remoto, que tem sido aí uma constante durante a pandemia, não é, Lilian? A gente aí até hoje receita digital e agora é um projeto que busca regulamentar esse processo. Mais projetos? Mais projetos. Um outro projeto também aprovado semana passada, que hoje a gente já falou 2 vezes, inclusive também com o autor do projeto, o deputado Vinícius Camarinha, de autoria dele, do PSB, que foi instituído o Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil. E hoje, para quem não sabe, está ligando agora a televisão, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer Infantil. Muito bem, o projeto aí sobre o 575 a gente já falou, então vou falar um pouquinho do projeto 994 de 2019. Esse projeto é de autoria do deputado Sérgio Victor, do Novo, foi aprovado na forma do substitutivo e ele altera uma legislação que regulamenta a autorização e instalação de postos ou estabelecimentos destinados à venda de produtos hortifrutigranjeiros. O que acontecia? As pessoas que vendem, sei lá, o seu morango, uma banana na beira da estrada, estavam sendo impedidas, né? Então eles procuraram alguns parlamentares, então agora com este projeto de lei que segue para a sanção do seu governador, essas pessoas aí, pequenos empreendedores, pequenos comerciantes, vão poder, claro, da forma regulamentada por lei, oferecer os seus produtos aí nas estradas de uma forma correta, regulamentada, mas dando a oportunidade também deles trabalharem. Temos também um projeto que foi aprovado na última quarta-feira, o 837 de 2019, de autoria do deputado Bruno Ganem, do Podemos. Esse projeto concede atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico nas agências bancárias e nos estabelecimentos públicos, estaduais, comerciais e de prestação de serviço de qualquer natureza. Pois é, mais um projeto aí que trata aí da questão do câncer, né? Já que a gente vive aí num mês dedicado à prevenção dessa doença. Desde a volta também dos trabalhos parlamentares aqui na casa, semanalmente têm sido aprovados diversos e inúmeros projetos. Semana retrasada foi no importe de 15, semana passada foi 23, né, Jeremias? 22, 23 projetos e a meta agora é de aprovação aí de cerca de 15 projetos por semana que a gente vai atualizando aqui para você. Temos mais um projeto que foi aprovado na semana passada, o 626 de 2019, de autoria do deputado Jorge Caruso, do MDB, que trata do cadastro para o bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing. Pois é, esse é um projeto também importante que já vem sendo discutido há muito tempo, não é, Lilian? Sim. Essa questão do bloqueio do telemarketing. E hoje, com os robôs, o que acontece? A gente recebe, toda hora vem uma ligação, né? Você está no estado de São Paulo, é de Curitiba, é não sei de onde, e aí você vai ver, é o telemarketing nas horas mais improváveis, né? Então esse é um projeto que vem fazer com que você possa bloquear essas ligações quando você não deseja recebê-las. Tem também um outro projeto que foi aprovado semana passada, o 251 de 2019, de autoria do deputado Sargento Neri, do Avante. Esse projeto consiste que foi aprovado na forma de substitutivo, ou seja, que institui o sigilo de dados de vítimas, testemunhas e policiais. É um projeto importante também, não é, Lilian? Porque geralmente num crime, o que acontece? A vítima, a testemunha e o policial, porque o bandido, ele não tem endereço, né? Mas o policial tem endereço, a vítima tem endereço, sabe onde achar hoje cada vez mais fácil. Então, este sigilo é muito importante para que você possa testemunhar, para que o policial também possa dar o seu testemunho do fato ocorrido. Sim, tivemos mais outros. Você que quer ver os trabalhos dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, acesse o site da LESP. Lá você tem todas as informações dos trabalhos de cada parlamentar, a autoria de projetos, o que está em andamento. Acesse o site, que lá você tem toda a comunicação e andamento aqui da Assembleia Legislativa. Parece que a gente está com o deputado de novo, Sim, sim. Agora nós vamos a mais uma entrevista. Já a gente vai entrar aqui o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que vai falar sobre os trabalhos legislativos.
e principalmente sobre um ato do governo na qual para as pessoas, para os parlamentares e outras instituições aí de segurança, para poder estar entrando numa escola precisa de agendamento. O deputado vem aqui falar sobre esse posicionamento, o que ele acha a respeito dessa atitude aí do governo para com o ensino público. E vamos falar agora sobre também os projetos de lei de autoria dos parlamentares. E agora a gente chama o deputado Carlos Janaz, do PSOL. Obrigada, deputado, mais uma vez por essa entrevista, por estar presente aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo grandes informações. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme falar com vocês e com as pessoas que estão acompanhando a nossa TV pública, que é a TV Alesp. Com certeza. Deputado, medida de agendamento prévio das autoridades como parlamentares e agentes sanitários para fiscalização nas escolas. Qual é a percepção que o senhor tem aí dessa medida? Olha, esse é um dos maiores absurdos de todos os tempos da Secretaria Estadual de Educação, já considerado o AI-5 da educação, porque é um comunicado que nem foi publicado no Diário Oficial. As escolas receberam um comunicado dizendo o seguinte, que para você fazer uma vistoria, uma fiscalização na escola, você tem que agendar previamente junto à secretaria não, a diretoria de ensino. E isso inclui parlamentares. Fico imaginando, por exemplo, uma que já é ilegal isso, porque o parlamentar, o poder legislativo tem a prerrogativa de fiscalizar o executivo. Então, já de cara, isso é inconstitucional, já de cara, né? Começa mal. Agora, por exemplo, o Conselho Tutelar tem que fiscalizar também as escolas, fazer diligências, visitas. Aí o conselheiro vai ter que fazer agendamento prévio. Fico imaginando um membro do Ministério Público Estadual, um membro do GEDUC, tendo que fazer esse agendamento prévio, ou um juiz da vara da infância também, que faz visitas em escolas públicas. Então, é uma medida inconstitucional, autoritária, que demonstra claramente que o secretário da Educação, o Rocieli Weintraub, está com medo, minha gente, de que a sociedade veja a real situação das escolas estaduais, de sucateamento, de degradação e de precarização por falta de investimento do próprio governo. O governo não investe, as escolas não têm condições de funcionamento, sobretudo agora, durante a pandemia. E ele, como determinou de uma forma autoritária também a volta às aulas presenciais, sem que haja condições para isso, condições internas e externas também da própria sociedade, até porque nós estamos vendo o aumento de mortes. Durante toda a pandemia, nós estamos vivendo a maior média de mortes, que é de 1.105 pessoas por dia. O estado de São Paulo já tem 55 mil pessoas mortas, mais de 55 mil pessoas mortas, com uma média de 250 mortes por dia, sendo que a cada 6 minutos uma pessoa morre de coronavírus no estado de São Paulo. E com mais um agravante agora, preocupante, a cidade de Araraquara, que tem mais de 200 mil habitantes, fez lockdown geral, fechou tudo lá, minha gente, fechou tudo. Até posto de gasolina tem horário de funcionamento, porque lá a situação é grave, explodiu o número de mortes, de contaminação, e lá eles constataram já tem a variante do vírus, né, da mutação do vírus, de Manaus e do Reino Unido. Olha só a situação. Então, a cidade fechou praticamente. E essa mutação já está presente na cidade de Jaú, na cidade de Águas de Lindóia, e hoje eu vi agora na imprensa que chegou em São Paulo, na capital. E é nesse cenário que eles determinam a reabertura das escolas estaduais. E eles estão com medo que a gente mostre essa situação de precarização. Mas eu já acionei o Ministério Público Estadual contra esse comunicado. Ele tem que ser revogado imediatamente, porque isso é crime de responsabilidade da Secretaria da Educação. Deputado, falando também em acionar a justiça, o senhor entrou com uma ação popular solicitando que os professores, o pessoal da educação, estejam aí também como prioridade para a vacinação aí nesse primeiro momento. Qual que é a expectativa dessa decisão ser frutífera?
Olha, se eles argumentam tanto que a educação é um serviço, não é serviço, é um direito, na verdade, mas é algo essencial, eles que vacinem todos os profissionais da educação, é o mínimo que deveria acontecer. Mas o governo Dória não compra essa briga, não coloca como um setor prioritário, né? Então, ele entra em contradição, ao mesmo tempo que ele diz que é essencial, mas não é porque não tem a vacinação dos profissionais da educação, que seria um passo importante, não suficiente, porque tem que também, para voltar às aulas presenciais, é lógico, primeira coisa, vacinação de todos os profissionais da educação. Segundo, você tem que ter a diminuição do contágio, tem que ter uma diminuição drástica do contágio. Isso não aconteceu. Aliás, está acontecendo o contrário, é o momento de maior alta de contágio, de contaminação e do número de mortes. Então, apresentei essa proposta na Assembleia Legislativa para que os profissionais da educação tenham também, após os profissionais da saúde, que sejam os profissionais da educação, que eles entrem na fila das prioridades. O deputado, voltando aqui ao município de São Paulo, o senhor mesmo acabou de informar que já tem a variante que mata rapidamente aqui já no município e também várias festas clandestinas ocorrendo agora nesse carnaval, mesmo sendo proibidas. Qual que é o rumo que o senhor acha que São Paulo vai dar após esse carnaval aí? Se vai ter uma situação mais periclitante ou o governo, eu sei, mas o governo neste momento ele está tomando as medidas necessárias dentro do município? Não, ele não está tomando, porque não tem fiscalização de nada aqui, a cidade está abandonada, na verdade, né? O próprio prefeito deu um péssimo exemplo recentemente, quando abandonou a cidade e foi assistir um jogo no Maracanã, filho dele, o jogo do Palmeiras e do Santos, a cidade fechada, estado de calamidade, com vários óbitos, ele simplesmente vai assistir um jogo com seu filho. Isso é um absurdo, gente. Então, não há medidas sanitárias adequadas, o governo está cedendo para o poder econômico, para os interesses da Fiesp, da Associação Comercial, das escolas particulares, que também voltaram, mas estão sendo fechadas, estão suspendendo as aulas. Várias escolas particulares suspenderam as aulas agora, voltaram e suspenderam. Escolas da elite econômica, escolas de classe média alta, como, por exemplo, o Colégio Santa Cruz, suspendeu aulas, o Colégio São Luís, que fica lá aí perto da Assembleia Legislativa, suspendeu as aulas, a Escola Imaculada Conceição, que fica no Paraíso, várias escolas estão suspendendo as suas aulas, o Colégio Móbile, que fica em Moema, 4 escolas particulares em Campinas suspenderam as aulas, as próprias escolas particulares já estão percebendo a gravidade da situação. Na rede estadual, então, a situação de calamidade pública. Tem várias escolas com casos de contaminação, né? Tem uma enquete que nós estamos fazendo, a POSP também, já são mais de 250 escolas com casos de contaminação de professores, do pessoal do quadro de apoio escolar, com servidores terceirizados, com alunos, gente. E por falar em aluno contaminado, tem uma informação gravíssima. 3 hospitais infantis do estado de São Paulo já anunciaram o aumento das internações por coronavírus de crianças. Então, hospitais infantis como o Hospital Infantil Darcy Vargas e o Hospital Menino Jesus e o Cândido Fontoura. Esses 3 hospitais infantis já anunciaram que há o aumento das internações de crianças por coronavírus, pela Covid-19, após a reabertura das escolas no dia 1º. Então, é grave isso. É uma irresponsabilidade criminosa reabrir as escolas para as aulas presenciais nesse momento, tanto da rede municipal, como também da rede estadual e da rede particular também. Jornal da Rede Alesp chegando ao final, mas nós queremos agradecer muito a participação do deputado Carlos Gianazzi, deputado, mais uma vez, participando aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu tive que fazer aqui a entrevista do carro porque eu estou visitando as escolas. Eu acabei de sair de uma escola municipal agora, estou indo para uma escola estadual e depois eu vou para a Assembleia Legislativa fazer um pronunciamento e depois volto para as escolas. Hoje eu quero fazer umas 10 escolas, constatando isso tudo que eu estou falando para vocês, provando, fazendo vídeos e fotografando. E vou
dizer aqui que eu não vou atender esse comunicado, eu vou entrar nas escolas, porque esse comunicado de autorização prévia, de agendamento prévio, é inconstitucional, é ilegal. Um abraço para vocês, muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho. Voltamos a mais informações. O governador do estado de São Paulo, João Dória, foi internado na manhã desta segunda-feira no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para a realização de exames laboratoriais, endoscópicos e de imagem. Segundo a assessoria de imprensa do governador, os exames são de rotina, estavam previstos e agendados. O boletim é assinado por uma equipe médica que tem, entre os outros nomes, o infectologista Davi Uí. Estamos chegando aí mais um final, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto... É muito fácil, é só ligar no nosso WhatsApp, no número 11 99232 5950. Vamos repetir, 11 99232 5950. Ligar ou deixar uma mensagem, é muito fácil. E o Jornal da Rede Alesp volta amanhã com mais informações para você. Fiquem com Deus. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.